Imagina a seguinte situação, tu tá lá nos anos 2000 e do nada alguém arremessa na tua cabeça uma das armas mais letais daquele período, o Nokia 5125. Sim, crianças, isso aí era o celular nessa época e era legal ter um Nokia 5125. Pois então, tu foi atingido nos anos 2000 e acordou ali por 2010 e tu quer um resumo, tu quer saber quais foram os grandes quadrinhos daquela década. E assim, essa é uma lista de HQs populares que foram comentadas ao longo de toda a década do vídeo, mas ao mesmo tempo são quadrinhos que são aclamados, são quadrinhos muito bons e que, sei lá, se tu não leu, pô, é pra ontem. Primeiro, vocês já pararam para pensar na importância da década dos anos 2000 para a indústria de quadrinhos, né? Especificamente para a indústria norte-americana? Aqui na tela, vocês estão vendo os números de vendas do Comicron, que é um site que mostra essas estimativas. Tudo começa ali em 97, né, quando o site começa a ter os dados, e o mercado norte-americano, ele movimentava entre 300 e 320 milhões. E aqui a gente tem que lembrar que os anos 90 foram marcados por muita coisa. Entre elas, sei lá, a voadora de perna aberta da Psylocke, os X-Men vendendo, né, milhões ali, a X-Men número 1 do Jim Lee com Chris Claremont, mas também foi o ano da especulação, quando teve aquele monte de capa variante, comic shop quebrando, o mercado como um todo entrou em crise, a Marvel chegou a pedir falência. E se a gente pegar exatamente o recorte de 97 até os anos 2000, tem uma queda muito grande, e a gente pode até especular que nos anos 2000 foi o período em que menos se vendeu quadrinhos na história do mercado norte-americano. Só que se a gente voltar para olhar o mesmo gráfico, reparem que a partir dos anos 2000, ali 2001 em diante, começa uma crescente. Em 2006, o mercado de quadrinhos ele movimentava o dobro de 1997 e foi crescendo até os dias de hoje. Então a gente pode dizer que a década dos anos 2000 salvou o mercado norte-americano de quadrinhos. Muito por conta da Marvel, que lançou a linha Max, a linha Ultimate, Vingadores do Bendis, Mark Miller, etc. Talvez, eu não vou falar aqui que vão me acusar de Marvete, mas eu vou colocar na conta, mentalmente eu tô colocando tudo isso na conta da Marvel Comics. Bom, o primeiro grande quadrinho dos anos 2000 tem que ser o Ultimate Homem-Aranha, inclusive uma publicação que saiu exatamente nos anos 2000. Lembrando que hoje em dia, sim, existe um novo Homem-Aranha Ultimate, mas essa aqui é uma outra versão. E aqui a gente tem que falar de um cara chamado Bill Jemas, que ele é essencial para esse começo da década, né? Logicamente na Marvel, porque ele foi alçado a presidente da Marvel Comics, e ele vinha como um cara do marketing da NBA. E tu vai me dizer, ô Vini, mas como assim botaram um cara, sei lá, do basquete para quadrinho? Então, essa na verdade era a grande vantagem do Bill Jemas, porque ele chegou na Casa das Ideias e começou a literalmente colocar algumas ideias que o pessoal ficava meio, tá, mas pode fazer isso? A partir daí, ele propôs a linha Ultimate, que saiu meio a toque de caixa, né? Ele mal assumiu. E meses depois, a Marvel já lançou o Ultimate Homem-Aranha. E a ideia era justamente trazer mais público. O plano aqui era acabar com o problema na cronologia e, ao mesmo tempo, renovar os heróis, sabe? Uma versão mais moderna. Até dizem que o Brian Michael Bendis, que é o roteirista do Ultimate Homem-Aranha, ele ia para as praças de Nova York, sentava nos bancos e ficava ouvindo como os jovens falavam para colocar, né, os diálogos no roteiro do gibi e ele parecer mais moderninho ali para a época. E por mais que as pessoas duvidaram de que lançar uma nova linha pudesse dar certo, o Bill Jemas teve muito sucesso, tanto é que se a gente olhar as vendas de quadrinhos ali nos anos 2000, logo tu encontra, sei lá, Quarteto Fantástico Ultimate, depois vai ter os Supremos do Mark Miller com o Brian Hitch, né, um dos grandes quadrinhos até dessa década como um todo, e tudo começou justamente com o Ultimate Homem-Aranha, escrito pelo Brian Michael Bendis e desenhado por um cara que já é das antigas do Aracnídeo, que é o Mark Bagley. Gente, isso é muito bom. A Panini, tá? Onde ler o Ultimate Homem-Aranha? A Panini pretende publicar, ainda esse ano, uma nova coleção Ultimate. Você sabe a coleção dos 952 que eles estão publicando agora, né? O Grandes Heróis DC 952? É tipo isso, vai ser esse formato, só que é uma coleção boa, tá? Tá para tudo. Pô, esse vídeo tá muito legal, cheio de pesquisa, detalhes sobre o mercado, bastidores. Além de pedir para tu clicar no botão do like, eu vou te convidar pro Telegram do canal. Na verdade não tem só o Telegram, tem também um grupo do WhatsApp, que tu pode entrar no link aqui embaixo, e aí tu fica sabendo de notícias, bastidores do mercado, e também quando esses quadrinhos que eu tô comentando entrarem pré-venda ou aparecerem com um desconto legal, eu te aviso aqui nos grupos. Vamos lá, se tu caiu de paraquedas em 2 quadrinhos, agora tu deve estar achando que eu sou Marvete.
Então primeiro você está certo, mas vamos falar de DC. Então, um dos quadrinhos mais relevantes da editora na década de 2000 foi Crise de Identidade, que na verdade é até uma obra bem polêmica, no sentido de que talvez alguém questione eu colocar, mas eu acho que se é para falar de quadrinhos que foram assunto ali nos anos 2000, tem que ter Crise de Identidade. Eu tenho aqui uma edição mais antiga da Panini, mas recentemente essa crise saiu naquele selo Grandes Eventos DC. Bom, aqui a gente tem que falar do que talvez fosse o equivalente para DC do que era o Bill Jemas para Marvel, que é o Dan Didio. Um cara que começou nas animações até se tornar o grande chefão da DC Comics. E ele propôs uma saga mais dark, mais pesada. E, gente, quando eu falo mais pesada, é bem mais pesada. Só para ter uma ideia, o quadrinho começa com um assassinato, morre a esposa do Homem Elástico. E é até interessante que é uma obra sobre um assassino misterioso, né? A ideia é tu participar de uma investigação junto com super-heróis. E o roteirista aqui é o Brad Meltzer, que vem da literatura justamente escrevendo livros sobre mistério. E conforme a investigação vai evoluindo, a gente começa a descobrir alguns podres da Liga da Justiça. E eu não vou falar aqui para não estragar, mas a equipe fez algo moralmente muito incorreto, e eu não vou dar detalhes, mas é algo que não só tem efeito dramático dentro da história, é uma situação que acabou incomodando os próprios leitores, porque no sentido de que as histórias antigas passaram a ter um contexto mais dark por trás. Parece que o que era muito bonitinho, inocente no passado, não era nem um pouco inocente. Eu, Vinícius, achei divertido pra caramba, acho que tem que brincar mesmo com a cronologia, sei lá, se de repente tu achou que não é legal, beleza, as histórias do passado não podem ter nenhum tipo de mancha, beleza, basta ignorar. Eu achei uma baita sacada do Brad Meltzer, que eu não consigo falar direito o nome dele, mas a gente não pode esquecer do Reg Morales, que desenha uma luta absurda entre o Exterminador e a Liga da Justiça. Ele que é um desenhista mais expressionista, né, uma pegada Eisner. Ok, agora até o momento. Vocês acham que Crise de Identidade é um clássico da DC? Digo em questão de qualidade. Eu acho que em nível de representatividade cronológica, impacto, ninguém tem dúvida. Crise de Identidade foi assunto para os leitores, mas merece o status de clássico ou é um cocô? O próximo quadrinho aqui da lista, eu acho que ele tem um gosto especial para o Decenalta, porque afinal ele vai ser adaptado pelo James Gunn, que se chama Grandes Aços Superman. Imagino que todo mundo aí do outro lado já viu, né, o trailer do novo filme do Homem de Aço, mas é importante dizer o seguinte, tá? Se tu caiu de paraquedas, essa história, né, o Grandes Aços, ela já foi aclamada. Eu acho que desde que ela nasceu, ela já era um clássico do Super-Homem. Não é um quadrinho que o James Gunn, de repente, colocou holofote, agora as pessoas estão discutindo. Não. Aqui a gente tem Morrison e Frank Quitely provando que o Super-Homem ainda é relevante, sabe? Não é um personagem que ficou velho, datado, o herói bonzinho, o bebedor de leite não funciona. Não, eles vão lá, fazem uma carta de amor a esse herói e ainda entregaram um clássico que meio que todo mundo conhece. Quer ver que tu conhece? Sabe essa cena onde tem uma menina prestes a tirar a própria vida e o Super-Homem aparece do nada? Vem diretamente do Grandes Astros. E também é muito sobre isso, porque o Superman, ele é aquele herói que chega no teu momento mais desesperador e fala, calma, tudo vai dar certo no final. Pois então, hoje em dia, tu só encontra o Grandes Astros Superman numa edição absoluta, que é uma edição gigantesca, que vem dentro de uma caixa. Porém, eu imagino que mais cedo ou mais tarde a Panini vai anunciar a versão Pocket, que é uma edição menorzinha e tudo, e aí mais gente vai poder ler. Tá, vamos sair agora um pouco dos super-heróis e falar sobre Criminal, do Ed Brubaker com Sean Phillips. E assim, o legal é que essa obra, ela também vai ganhar uma adaptação esse ano, veja só, assim como o Grandes Aços Superman, né, agora só que não vai ser um filme, a gente vai ter uma série de TV da Amazon sobre Criminal, que eu acho justíssimo, não dá pra entender como demorou tanto tempo para essa obra ganhar uma adaptação, e eu gosto de pensar que essa HQ ela é um grande clickbait, porque ela não é exatamente sobre crime. É claro que a cada edição a gente tem uma situação, né, sei lá, um roubo de banco, um assalto, um assassinato, alguma coisa do tipo. Tá, de cabeça, pelo que eu lembre, são 7 encadernados ao todo, né, do Criminal 1 a 7, mais 2 spin-offs e um especial que é o Verão Cruel, que teoricamente é o grande finale, mas ao mesmo tempo é um quadrinho que se passa no meio da série como um todo. Mas qualquer um desses volumes tu pode ler individualmente, porque são histórias separadas, mas eles formam uma grande cronologia. Porque Criminal é sobre gerações de criminosos, e eu acho que principalmente, e essa é a parte que mais me pega como leitor, é sobre os erros dos nossos pais sendo transmitidos para os filhos, sabe? Como nós acabamos
meio que por natureza repetindo os erros que os nossos pais cometeram e como muitas vezes é difícil sair desse contexto. O desenho do Sean Phillips é um absurdo, ele tem toda essa pegada no ar, com bastante sombra, mas o roteiro do Brubaker é a parte mais surreal de todas, porque são vários personagens com dúvidas, problemas morais, e tu sabe que eles são sujos, desprezíveis, mas ao mesmo tempo tu torce para que eles consigam algum sucesso na vida. Então, Criminal foi lançado aqui no Brasil pela editora Mino, como eu falei, são 7 volumes ao todo, eles estão todos em catálogo, e aí tem o Verão Cruel e os especiais, todos dá para ler individualmente, mas eu recomendo que o Verão Cruel tu leia por último, porque ele é o start de tudo que deu errado. Chegou o momento de falar sobre a Guerra Civil da Marvel, e eu quero desabafar em primeiro lugar. Vamos lá, você aí do outro lado provavelmente já viu o filme da Guerra Civil, né, a adaptação, que é Vingadores, acho que é Vingadores Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. E, gente, ok, é legal, é bem elogiado, né? É um grande filme, mas se a gente comparar com o quadrinho, o filme da Marvel é tipo uma briguinha de escola. Guerra Civil é um conflito gigantesco que se alastrou por todo o universo Marvel. Para você ter uma ideia, tecnicamente são mais de 100 quadrinhos da Guerra Civil, né? Porque tem os prelúdios, tem a série como ela trata sobre o registro dos super-heróis, ela afetou simplesmente todos os heróis da Marvel Comics. Ok, falar ali sobre o cinema foi o meu primeiro desabafo. Agora vamos pro segundo. Tem uma galera que lê a Guerra Civil e vem comentar que é um gibi de lutinha de super-herói, não tem graça. Pra quem quer ver porradaria, eu quero um roteiro mais, sei lá, com mais profundidade. Quem fala isso não entendeu Guerra Civil. Eu imagino que todo mundo aí do outro lado está familiarizado com os eventos do 11 de setembro, né, os atentados terroristas aos Estados Unidos, e como, a partir dali, começou uma discussão dentro do país sobre o que tu prefere, ter segurança, né, ou seja, os heróis registrados, ou liberdade. Dá para entender que Guerra Civil estava falando de um tema relevante na sua época, eu diria que inclusive relevante até hoje, porque eu acho que não é um debate que acaba ficando velho, vamos dizer assim. Eu acho que todo mundo já conhece a sinopse, mas basicamente tem um atentado numa escola, um super vilão explode e aí começa um debate, né, onde o governo dos Estados Unidos quer registrar os super-heróis. De um lado a gente tem o Capitão América, que é o pró-liberdade, ele não acha que o governo tem que se envolver com os heróis, e do outro tem o Homem de Ferro, que seria o vilão aqui. Pra gente terminar esse assunto, vocês já deram uma olhada nos quadrinhos mais vendidos de 2006? Tá aqui na tela. Percebam que no top 5 desse ano não tem nenhum gibi que não seja Guerra Civil. Segundo Mark Millar, a Guerra Civil é até hoje o quadrinho mais vendido da Marvel nesse século. Aí, para quem não tá sabendo, o Mark Millar é o roteirista da história e o desenhista é o Steve McNiven. Hoje em dia, acho que tá meio esgotado, mas a Panini chegou a republicar naquela coleção Marvel Essenciais. Então, de repente, se encontrar no Mercado Livre, em algum sebo, tu consegue dar uma lida na Guerra Civil, porque vale muito a pena. E, por favor, não escute essa galera que, mas é um gibi de porradaria sem graça. Não, ok. Talvez o próximo quadrinho seja o mais questionável da lista. Assim, eu gosto muito dele, eu acho que sim, ele é representativo, ele é bom, etc, mas talvez ele não fosse entrar numa lista dos grandes da década. Mas eu acho que tem que ter algum quadrinho da Vertigo, não tem como, e Y, o Último Homem é um belo gibi. E, gente, não tem como tu ler esse quadrinho e não ficar preso nele e querer terminar. São tipo 60 edições, sendo que a primeira é um absurdo. Pensa que do nada tem uma praga no mundo e morre todos os seres do sexo masculino. Só sobra um cara, um idiota, e o seu macaco de estimação. E não, ao contrário do que tu tá imaginando, o objetivo do personagem principal não é repovoar a Terra, não é sair transando com tudo que é mulher do mundo, não. Na verdade, o ponto dele é reencontrar o seu grande amor, veja só, porque bem quando deu o problema, o Yorick, né, que é o nome do personagem principal, ele tá de um lado do planeta e a sua namorada está do outro. O quadrinho é uma grande road trip, onde o Yorick, então, vai conhecer muita gente, vai passar por problemas, vai tentar entender o que foi essa praga, porque um dos mistérios de Y é isso, né? Por que os homens morreram? Foi uma parada biológica? Foi uma parada divina? Aqui o roteiro é do Brian K. Vaughan, que se você está começando a ler quadrinhos, anota, porque nessa época do Y, ele era meio que um roteirista a qualquer nota, mas com o passar do tempo, né, além do próprio Y, ele vai fazer o Ex Machina, Leões de Bagdá, fez Paper Girls, que é muito bom, e depois dá pra dizer que ele fez talvez o grande quadrinho da próxima década, que é Saga. Eu acho que não tem muita dúvida sobre isso. Pra você ter uma ideia, o cara foi ficando tão grande, mas tão grande, que ele foi escrever Lost. Tipo, ele fez roteiro de série de TV na época. Os desenhos do Y são da Pia Guerra,
que é uma desenhista que eu, sei lá, pra mim ela é meio razoável, assim, ela não é uma desenhista de um nível tão alto, mas ela cumpre o papel do que precisa aqui no Y. Esse é um quadrinho que, além de ter um começo muito bom, o final, você do outro lado não está preparado para o que acontece nas últimas páginas, acho que, sei lá, nas últimas 2 edições de Y. É bizarramente impactante, além de ser uma das séries com um dos melhores desenvolvimentos de personagem que eu já vi. O Yorick sai de um idiota para um idiota que tu respeita, basicamente. Pois então, hoje em dia, Y tá meio esgotado pela Panini, saiu em 5 volumes nessas edições em capa dura, oversize, e esse é o momento da gente pedir para voltar de algum jeito, sei lá, de repente... Dá pra sair tipo uma Epic Collection, de repente? Não sei. 7ª posição, então, dos grandes quadrinhos da década dos anos 2000, The Walking Dead. Não tem como, e eu quero já abrir um parênteses aqui. Se você viu a série de TV e você acha chata, que tem muito episódio e vai do nada pra lugar nenhum, na verdade parece que é um negócio que nunca acaba, né? Porque tem 1 milhão de derivados, talvez desse pra abrir um canal de streaming só com The Walking Dead. O quadrinho é muito melhor, mas infinitamente mais legal. E a parte triste é que a maior parte do povo que vê a série não tem ideia que existe um quadrinho, que a obra é baseada em outra obra. Eu acho que o grande problema é que às vezes a galera coloca The Walking Dead nessa vala de é mais um quadrinho de zumbi pós-apocalíptico, porque teve um boom desse tipo de produção. E eu posso afirmar aqui que The Walking Dead é a obra mais completa sobre mortos-vivos da história das histórias em quadrinhos. Se você leu até o final, você entendeu que existe um ponto do Robert Kirkman, né, que é o roteirista. Porque tem uma outra fake news sobre The Walking Dead, que a galera diz, é um quadrinho, né, uma série sobre pessoas que encontram um problema num lugar, né, tentando sobreviver, e aí vão para outro lugar, e assim vai indo, e aí meio que tu só tá esperando dar um problema para eles terem que viajar de novo, e parece que a série não tem um ponto de vista. Tem, tá, ok, eu não posso colocar a mão no fogo sobre a série de TV porque eu parei de ver na metade, sei lá, eu cansei, porque eu sou meio fã demais do quadrinho, eu acho que a série não conseguiu corresponder à minha expectativa. Mas o gibi em si, ele tem sim um ponto de vista. Só pra dar os créditos aqui, The Walking Dead surgiu então ali em 2003, com desenhos do Tony Moore, que acabou saindo da série, e aí depois entra o Charlie Adlard, e vira o desenhista até, acho que, sei lá, da edição 7 até a 192, 193, né? Ele fica todo o gibi, né? Fora o Tony Moore que desenha ali o começo, e sei lá, que bom que mudou o desenhista, porque o Charlie Adler, eu te amo. E a boa notícia é que se você quer ler The Walking Dead agora, tipo, quero parar minha vida e ler esse quadrinho, então tá disponível. A Panini tá republicando, já tinha saído toda essa edição, né, nesses encadernadinhos em capa cartão, e agora tá voltando exatamente no mesmo formato, e se eu fosse chutar, eu imagino que assim que a Panini terminar os 32 volumes, eles devem publicar a edição colorida, que eu não sei se você tá sabendo, mas lá fora tá saindo uma versão que eles chamam de Deluxe, que, gente, sei lá, pra mim, The Walking Dead é preto e branco, tá? Não dá pra colorir, tem todo o clima da série, com o fato de ser em preto e branco, então, sei lá, eu prefiro essa versão aqui. Ok, agora chegou o momento de você do outro lado, que gostou muito de The Batman, né? Um Batman mais realista, uma Gotham mais pesada, conhecer um quadrinho que é basicamente isso, só que sem o Batman. Então, eu tô falando de Gotham DPGC, que aqui no Brasil já teve o nome de Gotham... como é que era mesmo? Gotham City contra o Crime, que eu acho que era um baita nome, né, fazer referência a uma série de TV, agora é só Gotham DPGC, e novamente estamos falando sobre Ed Brubaker. Só que aqui ele vai escrever ao lado do Greg Rucka, e eu vou te falar que talvez o Greg Rucka escreva os melhores arcos de Gotham. Até eu tô olhando aqui na pauta, foi o arco Meia Vida, que é focado na detetive Montoya, que rendeu pra Gotham tanto um Harvey quanto um Eisner. E assim, mantenha calma, eu sei que não tem o Batman, parece que não tem graça, inclusive lá fora foi uma série que demorou pro leitor descobrir, né? Ele não vendia bem mensalmente, mas depois quando saiu os encadernados a galera, opa, parece legal. Porque a graça é justamente o fato de não ter o Batman. Ele meio que ele aparece, sei lá, de relance. Às vezes ele até resolve uma situação, mas tu não vê. Porque o foco é a galera comum, né? Tipo os policiais normais, enfrentando os vilões malucos do Batman. Para pra pensar o seguinte. Quando a gente tem o nosso querido Bruce Wayne enfrentando o Coringa, tu sabe que no final vai dar tudo certo. Não tem muito o que fazer. Mas, geralmente, os policiais em Gotham, eles são meio que os NPC, né? Eles estão ali pra morrer, pra criar alguma situação drástica. Então tu está vendo esses caras, ou seja, é um olhar da pessoa comum contra
pô, um maluco como Coringa. Inclusive, eu acho que é o segundo encadernado que tem um arco só do Coringa, onde ele domina, ele coloca a cidade inteira de joelhos com uma sniper. É sério, faz um bem pra ti, dá uma lida em Gotham, é um baita de um gibi. Os desenhos são do Michael Larkin, que emula um pouco essa ideia meio David Mazzucchelli, meio Batman 1, então tem esse traço com uma pegada mais realista. Eu diria que é algo meio Batman da HBO, um quadrinho com uma vibe meio Pinguim. Então, dá uma lida. A única versão, talvez disponível hoje no mercado, é um ônibus da Panini. Eles lançaram todo Gotham num único volume gigantesco, bem grande. Eu tenho as 4 edições que saíram já tem alguns anos e acabei não substituindo, né? Porque, sei lá, tá em bom estado, tá bonitinho. Vamos lá para mais um momento da lista, que talvez seja criticado. Eu coloquei entre os 10 quadrinhos mais... os grandes quadrinhos ali dos anos 2000, né? 2000 até 2010, Demolidor, do Brian Michael Bendis com Alex Maleev. Esse é um personagem que, geralmente, ele tem fases muito boas, sei lá, Mark Waid, o Kevin Smith escreveu um arco incrível, o Ed Brubaker. Só que, em geral, se tu perguntar pros fãs quem é o grande roteirista da história do Demônio da Cozinha do Inferno, acho que todo mundo vai dizer Frank Miller, não tem como ter muita dúvida. Porém, o único cara que eu acho que conseguiu chegar perto do Frank Miller com esse personagem é o Brian Michael Bendis. É impressionante, ele fez uma espécie de família soprano da Marvel. É claro que ele teve muita liberdade criativa, estava, como eu falei, no momento da Marvel, em que o Bill Jemas liberou total, tipo, façam algo interessante. O Bendis, ele começa revelando a identidade secreta do Demolidor pro mundo, né? Sai no jornal que Matt Murdock é o Demolidor. Para pensar no caos da vida do super-herói quando a identidade vaza. E é legal porque a gente acompanha de perto o Matt Murdock aos poucos enlouquecendo, porque a vida dele vira um inferno. E aí tem o segundo arco, que eu acho tão bom quanto o primeiro, que é o Rei da Cozinha do Inferno, onde o Demolidor resolve tomar simplesmente o controle do seu bairro. É um arco mais legal que o outro. E eu gosto que o Bendis, ele tem, ao mesmo tempo que ele pega esse street level do Demolidor, algo que o Frank Miller meio que ameaçou fazer, mas não fez tanto quanto o Bendis, ele tem um certo senso de humor, sabe? Então, às vezes tu ri das situações, sei lá, o bandido da semana, tem uma certa ironia no que ele tá fazendo. E pra você ter uma ideia, antes que alguém me critique, não, mas tu só colocou na lista porque é o teu personagem favorito. Cara, o Demolidor, do Brian Michael Bendis, com Alex Maleev, chegou a vencer 3 Eisners nos anos 2000. Eu acho que o Bendis, talvez junto com o Mark Miller, ele é um dos grandes arquitetos dos anos 2000. Isso dá pra falar. Essa é uma fase bem longa, eu acho que são uns 3, 4 encadernados. Eu tenho nessa versão deluxe da Panini, mas a editora tá devendo um relançamento. Tá? Poderia sair, de repente, num Epic Collection, como tá sendo publicado hoje nos Estados Unidos, não sei. Pra terminar, eu tenho que falar sobre um quadrinho que me fez chorar, tá? Me emocionou muito, e não só me emocionou, porque Retalhos já foi publicado em quase 20 países. E na verdade, todo mundo para quem eu impresso esse gibi, geralmente escorre alguma lágrima. A minha edição, ela já tá meio destruída, meio amarelada, mas é engraçado de ver que aqui, por exemplo, eu tenho a 5ª reimpressão. Se vocês pegarem a edição atual, tá tipo na 17ª, 18ª. E eu inclusive te desafio a ir hoje numa livraria do teu bairro e procurar Retalhos. Provavelmente tu vai encontrar esse quadrinho. É uma daquelas obras que chegou num status tão grande assim de qualidade e pegou muitos leitores que ela acaba sendo meio onipresente. A gente pode dizer que a década dos anos 2000 foi talvez a grande década da publicação de autobiografia. Mas talvez até pelos argumentos que eu dei aqui no começo da minha fala, Retalhos foi a que mais se destacou. Aqui a gente acompanha a história do Craig Thompson, então, né, o próprio autor, principalmente ali na sua adolescência. Ele nasce numa zona rural dos Estados Unidos, lugar que neva pra caramba, e ele vem de uma família fundamentalista religiosa que proíbe um monte de coisa. Até o momento em que Craig descobre o seu primeiro amor e começa a questionar a parte da família, religião. Prepare o seu coração, tá? E se você comprar Retalhos, lembra de comprar junto um pacotinho de lenço, tá? Porque eu acho que vai acabar sendo importante. O Craig Thompson, ali nos anos 2000, foi muito ousado porque ele não era um nome conhecido da indústria e de repente ele lança uma graphic novel de 600 páginas sobre a sua própria vida. E só para ter uma noção, Retalhos ganhou 2 Eisners, 3 Harveys e ainda venceu o Prêmio da Crítica da França, que é o ACBD. Mas é isso, eu acho que principalmente é um quadrinho pra gente se enxergar.
sabe? A história do Craig não é tão diferente de muitas das histórias que a gente viveu. Não só com questões familiares, mas questões de relacionamento amoroso. Eu não vou falar mais nada, tá? É isso, só ler retalhos. Ah, mas Vinícius, faltou esse, aquele gibi. Vamos lá para uma lista agora de... Eu não quero falar menções honrosas, mas outros grandes quadrinhos dos anos 2000. Primeiro de tudo tem We Three, Instinto de Sobrevivência, ainda falando de Grant Morrison e Frank Whiteley. E olha só que legal, os dois também revolucionaram os mutantes nos anos 2000, com novos X-Men. Tem os X-Men, os surpreendentes X-Men do Joss Whedon com John Cassaday, que é um retorno ao básico. Superman Entre a Foice e o Martelo, quadrinho incrível, né, que reimagina o Homem de Aço caindo na União Soviética. Invencível, veja só, né, um dos assuntos do momento, saiu ao longo dessa década. Batwoman, do Greg Rucka, com o A.J. Williams III, isso é um absurdo de bom, leia o quanto antes. Teve o Darwin Cook fazendo a Nova Fronteira, DC a Nova Fronteira, Além da Noite Mais Densa, do Geoff Johns com Ivan Reis, baita evento. Indo pro lado da Marvel, tem o Justiceiro Max, além de Alias, eu acho que é meio obrigatório falar, né, esses dois quadrinhos do selo Marvel Max são excelentes. Tem o Conan da Dark Horse, do Kurt Busiek com o Cary Nord. Vindo pro Brasil, MSP50, iniciativa que foi um embrião das Graphics MSP, que vão aparecer na década seguinte. Tem mesmo o Delivery, do Rafael Grampá, além de Necronauta, do Danilo Beruti, saiu encadernado pela HQM. Agora indo para, enfim, saindo do Brasil, tem Persepolis, da Marjane Satrapi, além do Black Sad, que é um quadrinho que possivelmente poderia até entrar no lugar de Criminal, de tão bom que é dessa lista. E para terminar, tem um dos meus quadrinhos favoritos da vida, que é Scalpo, de Jason Aaron, com R.M. Guerra. Leia o quanto antes, Panini, Republique! Tá, como eu falei no começo do vídeo, essa não é uma lista dos melhores quadrinhos dos anos 2000. É uma lista dos grandes quadrinhos. Quadrinhos que vale a pena tu correr atrás, tu conhecer, que foram comentados nessa época e talvez sejam importantes para tu entender esse período como um todo. Talvez um dia eu faça um vídeo dos melhores, talvez. Na verdade eu quero fazer um vídeo sobre os 10 melhores quadrinhos da minha vida. Que inclusive alguns desses dos anos 2000 vão entrar, que, cara, sei lá, eu amo The Walking Dead, eu amo muita coisa que tá aqui. Ah, peraí. Tá acabando o vídeo, eu esqueci de falar de Asterios Polyp. Pelo amor de Deus, pare a sua vida e leia Asterios Polyp. É outro gibi que merece estar nessa lista de grandes quadrinhos dessa década. E assim, eu sei que eu falei muito de quadrinho norte-americano, mas esse é meio que o foco dos dois quadrinhos. Tá, e agora é o teu momento. Comenta aí, quais outros grandes quadrinhos dos anos 2000 até 2010 faltaram? Na verdade, 2000 até 2009, né, que seria a década dos anos 2000. O que faltou nessa lista? Quais gibis, e como eu falei, não são exatamente os melhores, mas os quadrinhos representativos que eu não falei. Tá? Vai ser muito legal ter o teu complemento aqui embaixo. Lembra do like e até o próximo vídeo.